Olá, sou o Dr. Matheus Balesteiro, neurocirurgião, e hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante que gera bastante demanda aqui no consultório. Como que as mochilas podem afetar a coluna da criança? No começo do ano, essa é uma pergunta que todo mundo faz, os pais, os professores. Como que a coluna da criança pode ser afetada por uma mochila pesada e o que nós podemos fazer para melhorar isso? E quanto que é pesado para cada criança? Primeiro, vamos falar um pouco sobre a anatomia da coluna da criança. Ela não é muito diferente da anatomia da coluna de um adulto. A coluna é feita de partes ósseas, que são as vértebras. Ao todo, nós temos 33 vértebras e que se comunica com aquela parte mais baixa, que vai um pouquinho em cima do glúteo, que é o sacro. A anatomia da criança, ela tem mais partes moles, que são os discos e os ligamentos mais desenvolvidos do que a parte óssea. Conforme nós vamos envelhecendo, várias partes cartilaginosas, vários ligamentos vão ossificando e a coluna vai ficando mais rígida. Então, a princípio, a coluna da criança ela é mais mole, então ela está mais sujeita a sofrer deformidades e alterações se você abusar dela com uma carga muito pesada, por exemplo. A coluna ela pode sofrer alguns impactos, principalmente na criança, se você sobrecarregar ela. Aqui, principalmente, nós estamos falando sobre o excesso de peso das mochilas. A maioria dos trabalhos diz que a mochila não pode ter mais peso do que 10 a 15% do peso da criança. Por exemplo, uma criança de 20 quilos, ela poderia carregar no máximo 3 quilos, por exemplo, de peso numa mochila. E o que pode acontecer? Primeiro, dor, né? A criança carrega uma mochila pesada, tem um desconforto, tem dor, é uma coisa que atrapalha a qualidade de vida dessa criança. Depois ela pode ter alterações posturais por conta disso, ficar mais curvada, mesmo se a mochila não estiver bem equilibrada, mais lateralizada, isso pode atrapalhar a qualidade de vida da criança e até ficar tão legal você ver uma criança curvada, né? E também, a longo prazo, se a criança tiver alguma tendência a ter, por exemplo, uma escoliose, isso pode piorar, além da dor da criança, mas pode piorar o desenvolvimento da escoliose, que nós já conversamos em outros vídeos aqui, que é aquela curva anormal na coluna da criança. Bom, nós temos que prestar atenção a alguns sinais de alerta para os educadores, para os pais, para os professores. E quais seriam esses sinais? Algumas marcas que podem ficar no ombro da criança, se ela for carregar uma mochila. A criança chega reclamando de dor na coluna. Não, às vezes a dor nem é quando ela tira a mochila, mas mais para frente, né? Você nota que a criança já está um pouco mais curvada no dia a dia dela, né? E em problemas mais sérios você pode até notar dificuldade para andar, por exemplo, mais tropeções, porque com a coluna mais torta isso pode atrapalhar, por exemplo, correr. E como a criança está se adaptando ao crescimento, isso pode ser percebido em algumas vezes. E como que nós podemos interceder e melhorar isso? Primeiro, tentando diminuir a carga ao máximo possível. Como que pode ser feito isso? Deixando mais coisas na escola, deixando mais coisas em casa, evitando esse transporte desnecessário. Outra organização, né? A própria organização do que vai na mochila tem que ser feito pelos pais. Nós sabemos que as crianças às vezes gostam de carregar tudo na mochila, mas não é bem assim que funciona. Ou outros tipos de mochila, aquelas mochilas que você pode arrastar, em vez de colocar a carga direto na coluna da criança, ela pode ser mais eficaz, né? Em algumas situações. Tudo depende da criança, da escola, mas essas são as principais medidas. E é claro, ficar de olho, porque para os sintomas que nós conversamos, sobre dor, sobre postura, deformidades, né? Nós sabemos que hoje em dia, apesar do mundo digital, do uso de computadores, muitas coisas, principalmente nas crianças mais novas, ainda são analógicas, né? Papel, lápis, brinquedos, e o uso de mochilas vai ficar muito tempo ainda na rotina escolar das crianças. Então, sempre ficar atentos, os pais, os professores, se isso não está sobrecarregando a coluna da criança. Como eu falei para vocês, pode ter algumas consequências deletérias, além de causar dor, que é uma coisa que ninguém quer que uma criança tenha esse sintoma, né? Muito obrigado por assistir. Curta aqui nosso canal, nos siga aqui nas redes sociais. Até a próxima, pessoal.